Saudações, seja muito bem-vindo. Chegamos à nossa aula 47, gases perfeitos. Uma aula bem extensa. Essa mesma aula poderia ser uma trilogia, mas eu resolvi concentrar em uma só aula. Ela terá 3 partes. Quero mandar um abraço para o meu amigo Matheus, aluno aí que está tentando escolas militares. Matheus, um grande abraço para você. E contemplando a natureza, vamos começar com a nossa primeira parte de gases perfeitos. Qualquer dúvida que você tenha, o e-mail institucional é um projeto de extensão do IFRN que envolve alunos de Olimpíadas, alunos de escolas militares e até também é um curso para formação de concursos de professores. Objetivos da aula de hoje: identificar e diferenciar as transformações gasosas. Papel e caneta, colocou sua playlist aí, a musiquinha de fundo para curtir? Vamos comigo! Para que possamos entender gases perfeitos, primeiramente vamos definir variáveis de estado de um gás. Pressão é a medida indireta da quantidade de colisão das partículas de um gás contra as paredes do recipiente. Mais colisões as partículas têm contra as paredes, maior a pressão. Posso definir matematicamente a pressão como a força exercida perpendicular à superfície dividido pela área. A força é dada em Newton, a área é dada em metro quadrado, então a pressão é dada em Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Você já viu isso comigo na aula 36 de hidrostática. Lá nós já tínhamos definido pressão, lembra? E lá na oportunidade a gente também viu que 1 atm, a pressão relativa ao nível do mar de 1 atmosfera, vale 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa de 760 milímetros de Hg. Muito bem, Carlos. Volume, segunda variável de estado que nós vamos estudar. O volume, gente, nada mais é do que a medida da capacidade do recipiente que contém um gás. Pois, devido à alta velocidade das partículas, o gás tende a ocupar todo o recipiente. De uma maneira mais simples, o volume de um gás é igual ao volume do lugar que ele se encontra. A unidade no Sistema Internacional de Volume é o metro cúbico. Às vezes a gente trabalha com litro. Um metro cúbico tem 10 a terceira litros ou 1000 litros. Temperatura. Já tinha discutido com vocês na nossa aula 41 que quando chegasse na aula 47 de gases, nós trabalharíamos sempre com a temperatura absoluta. Relembrando o conceito de temperatura lá na aula 41. Medida indireta da energia cinética média das partículas. Indica o grau de agitação das partículas. E nós sempre vamos trabalhar com a temperatura em Kelvin, que é no Sistema Internacional. Lembrando que a temperatura em Kelvin é sempre a temperatura em Celsius mais 273. Atenção, você nunca poderá, no exercício de gases, trabalhar com a temperatura em Celsius. Sempre tem que transformar para Kelvin, beleza? Muito bem. E aí uma observação importante. Para que um gás real, esse que nós conhecemos no nosso dia a dia, ele seja considerado um gás ideal ou perfeito, que é exatamente o título da aula de hoje, sempre a gente vai ter que considerar duas condições. A pressão seja demasiadamente baixa, poucas colisões contra as paredes do recipiente e uma temperatura relativamente alta. Nunca esqueça dessas duas condições para que um gás real possa ser considerado um gás ideal. Todos os nossos exercícios já pressupõem essas condições embutidas, ok? Chegamos à lei geral dos gases perfeitos. Seja uma quantidade de gás perfeito que passa de um estado físico inicial 1 para um estado físico final 2, sem que se varie sua massa. Atenção, nós vamos ver daqui a pouco que se a massa variar, a gente tem que repensar essa fórmula aí. Essa fórmula só vai ser válida desde que não haja nem saída nem entrada de gás, ou seja, a massa do gás tem que permanecer a mesma. Então, gente, se verifica que ao multiplicar a pressão pelo volume, pela temperatura, sempre será um valor constante. Então, eu tenho um gás que tem uma certa massa de gás, que não muda, que tem pressão P1, colisão das partículas contra o recipiente, volume V1, que é o volume do recipiente, e o seu nível de agitação, temperatura T1. E por algum motivo, ele passou para o estado 2. Digamos, alguém diminuiu o volume do gás, passando até agora uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. Como a divisão PV sobre T é constante, posso escrever que
pressão final vezes volume final sobre temperatura final sempre será igual para a mesma massa, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. É a lei geral dos gases perfeito. Atenção agora. Nessa lei, eu vou agora considerar que as grandezas podem permanecer constantes. Por exemplo, vou considerar uma primeira transformação chamada transformação isotérmica. É a chamada lei de Boyle-Mariotte. Aí está o Robert Boyle, século XVII, e está o Merrill, acho que é esse o nome, né? Também no século XVII. Quando a transformação é isotérmica, atenção, isotérmica significa temperatura constante. T2 é igual a T1. Se verifica que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Por quê, Carlos? Porque se você corta T2 e T1, que são constantes, você tem duas coisas multiplicando, não sempre a mesma coisa. Você aprendeu em matemática que quando duas coisas multiplicando dá sempre a mesma coisa, a relação entre elas é uma relação inversamente proporcional. Então, nunca esqueça. Duas coisas multiplicando, sendo sempre constante, P2V2 igual a P1V1, você tem que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, por exemplo, este é o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais. É uma rede, percebeu? E observe, ó, quando o volume é 2, a pressão é 2. Quando o volume é 4, a pressão é 1. Quando o volume é 8, a pressão caiu para 0,5. Percebeu a relação inversamente proporcional? Alguns exemplos, ó. Ao dobrar o volume, por exemplo, o volume era 2, onde a pressão era 2. Aí o volume dobrou, digamos, para 4. O que é que aconteceu com a pressão? Reduziu-se a metade. Relação inversa, né, gente? Se o volume dobra, a pressão, que era 2, caiu a metade. Mais um exemplo. E se esse volume quadruplicasse? Seta vermelha, indo de 2 para 8, aumentou 4 vezes. A pressão, que era 2, diminuiu para, olha a seta vermelha diminuindo, 0,5. Então não esqueça, mantida a temperatura constante, Boyle e Mariotte afirmaram que a pressão e o volume têm uma relação inversa. O gráfico é chamado na matemática de hipérbole equilátera. Então, na matemática, duas grandezas que são inversamente proporcionais, o gráfico é uma hipérbole equilátera. E para este caso aqui, a gente chama de isoterma, que lembra transformação isotérmica. Gostei, Carlos. Mas quem pode ficar constante agora pode ser o volume. Charles, olha só o Charles aí, já no século XVIII, hein, gente? Cerca de 100 anos depois. Ele disse que na transformação isométrica, o que é uma transformação isométrica? Que também pode ser chamada de isocólica ou isovolumétrica. Nessa transformação, gente, o volume é constante. E o que é que acontece com a pressão e a temperatura? Diretamente proporcional. De fato, se você cortar V2 e V1, ficam duas coisas dividindo, dando sempre igual. Na matemática, quando duas grandezas, a divisão delas dá sempre constante, elas têm uma relação diretamente proporcional. Então, P2 sobre T2, situação final, é igual a P1 sobre T1, situação inicial. E como é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcional? Um gráfico saindo da origem, com uma observação. Como a temperatura em Kelvin, ele não pode tocar a origem, porque não se pode atingir o zero absoluto, lembra? Muito bem, Carlos. E agora, diretamente proporcional, o gráfico é uma reta. Você percebeu? Para a temperatura 100, olha o mouse, a pressão é 3. Para a temperatura 200, a pressão é 6. Para 300, é 9. Para 400, é 12. Diretamente proporcional, percebeu? Olha só, se eu dobro a temperatura, a pressão duplica. Vamos ver. 100 para 200. Dobrou a temperatura, a pressão aumentou de 3 para 6. Dobrou também. Outro exemplo, se quadruplicar, seta vermelha, temperatura de 100 para 400, a pressão quadruplica, aumenta de 3 para 12. Então, na transformação a volume constante, isométrica, isocólica ou isovolumétrica, tudo sinônimo,
pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E a última transformação agora é manter a pressão constante. O nosso amigo Charles, que retorna, junto agora com Gay Lussac, que também no século XVIII. Então veja, a isovolumétrica e a isobárica foi um século depois da isotérmica, né? Então, mantida a pressão constante, se percebe que o volume e a temperatura é diretamente proporcional. Por quê? Cortando P2 com P1, volume e temperatura ficam dividindo. Se duas grandezas dividem dando sempre a mesma coisa, são diretamente proporcionais. O gráfico, você já sabe, é uma reta saindo do zero sem tocar, porque não se pode atingir o zero absoluto. Daqui você percebe a mesma coisa da transformação isovolumétrica. Se você dobra a temperatura, o volume duplica. Se você quadruplica a temperatura, seta vermelha, o volume quadruplica. Então, gente, as três transformações podem ser resumidas assim. Atenção, momento muito importante agora. A primeira parte da aula é toda estruturada em função desse slide aí. Então, vimos que P2V2 sobre T2 é igual a P1V1 sobre T1. Lei geral dos gases. Primeira situação isobárica. P2 é igual a P1. Como é o gráfico? Uma reta saindo do zero sem tocar. Então, V2 sobre T2 igual a V1 sobre T1. Na isobárica, pressão constante, por ficar dividindo, são diretamente proporcionais. Volume e temperatura. Se um dobra, o outro dobra. Depois nós vimos qual? A isocólica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica. Nela, o volume é constante. Você corta V2 e V1. Então fica P2 sobre T2 igual a P1 sobre T1. Se ficou dividindo, é diretamente proporcional. Se uma dobra, a outra também dobra. E finalmente, a única que é uma relação inversa, isotérmica. Nela, a temperatura é constante. T2 é igual a T1. Se isso acontecer, P2V2 igual a P1V1, duas grandezas multiplicando, dando sempre a mesma coisa. Isotérmica, hipérbole equilátera. No caso da isotérmica, é uma isotérmica deitada na rede, ó. Ficou uma redinha, né? A única que o gráfico é uma rede é a isotérmica. As outras duas são diretamente proporcionais. Um foguete saindo do zero. Gostei desse slide, hein, Carlos? Tá na hora dos exercícios. Ó, gente, nessa primeira parte dos exercícios, nós só vamos trabalhar com a lei geral dos gases perfeitos. P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1. Veja quem é constante, corte. Se der isotérmica é uma rede, se der as outras duas é um foguete saindo do zero. Então, bora comigo que é bem interessante. Primeira questão. Um balão meteorológico preenchido com gás hélio foi lançado com um volume de 3 metros cúbicos, temperatura de 300 Kelvin, pressão interna de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ao atingir uma situação final, certa altitude, o balão explodiu quando a pressão e a temperatura eram respectivamente. A pressão agora passou a ser 2 vezes 10 a terceira Pascal e a temperatura, que era 300, passou a ser 220. Considerando que o gás hélio se comporta como gás ideal, qual é o volume de balão na situação final, no momento da explosão? Situação inicial é só tirar os dados, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou ainda 1 atm, né? 10 a quinta é 1 atm. O volume é 3 metros cúbicos e a temperatura é 300. Situação final, a pressão passou a ser 2 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado. Veja que diminuiu o expoente. O volume é o que ele quer saber e a temperatura 220. Lei geral dos gases perfeitos, ninguém ficou constante. P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1. Substituição direta. Quem é P2? 2 vezes 10 a terceira. Vezes V2 que eu não conheço, pela temperatura que é 220. Pressão 1 vezes 10 a quinta, volume é 3, temperatura é 300. Olha o que eu vou fazer agora. Nesse 1 vezes 10 a quinta, eu vou deixar o mesmo expoente do 2 vezes 10 a terceira. Para isso, eu aumento aqui duas casas a vírgula, o expoente que era 5 diminuiu para 3. Por que eu fiz isso? Para cortar 10 a terceira com 10 a terceira. Legal. Lado esquerdo, 2V2 sobre 220. Lado direito, 100 vezes 3 sobre 300. Mudando a tela. 2V2 sobre 220. Ei, 300 por 300 é 1. Que legal, cara. Passo 220 para lá.
2V2 é 220, V2 é 220 sobre 2. Achei o volume, 110 metros cúbicos. A alternativa correta, letra D. E olha 2, a despressurização da cabine de passageiros de um avião na altitude do cruzeiro, cerca de 11 quilômetros, é um evento perigoso, pois a baixa densidade do ar nessa altitude pode levar à morte. Considere que o ar seja um gás ideal, então vale P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1. E que a pressão e a temperatura do ar ao nível do mar, lá embaixo, é 1 vezes 10 a quinta Pascal e 300 Kelvin. Enquanto que lá em riba, a 11 quilômetros, sejam respectivamente, a pressão é 2,4 vezes 10 a quarta Pascal e 200 Kelvin. Ele disse que a densidade do ar a 11 km de altitude é dA. E a densidade do ar lá embaixo é dm. Então, de novo, densidade lá em cima é dA, densidade no nível do mar é dm. Ele quer que você relacione as duas densidades. Mas espera aí. Primeiramente, vamos ver a relação entre os volumes. Então, o nível do mar, temos já enunciado 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e temperatura ao nível do mar, 300 Kelvin. A 11 km de altura, a pressão na altitude é 2,4 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado e a temperatura 200 Kelvin. Galera, eu não sei qual é o volume ao nível do mar, nem sei qual é o volume a 11 km de altitude. Vamos usar a lei geral e ver a relação entre eles, né? Então, lá vai. Pressão ao nível do mar, 1 vezes 10 a quinta, vezes o volume ao nível do mar, dividido por 300. Lá na altitude, a pressão é 2,4 vezes 10 a quarta, o volume é VA e a temperatura é 200. Com muito cuidado, vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? 1 vezes 10 a quinta, eu vou botar 10 vezes 10 a quarta, para acontecer a mesma coisa da questão anterior, cortar 10 a quarta com 10 a quarta. Fiz isso agora. Então, ficamos 10 Vm sobre 300, é igual a 2,4 VA sobre 200. Vamos mudar a tela. E o que é que eu vou fazer? Vou dividir por 100 ambos os denominadores para facilitar. 300 por 100 é 3, 200 por 100 é 2. E o que é que eu faço agora? 10 Vm sobre 3 é igual. 2,4 sobre 2 é 1,2 VA. E agora, com muito cuidado, passo 3 para o outro lado. 10 Vm é igual a 3,6 VA. Então, passa VA para o primeiro membro e 10 para o segundo membro. E daqui eu acabei de concluir que o volume ao nível do mar, dividido pelo volume a 11 km de altitude, dá 3,6 sobre 10. Mas ele não quer a relação dos volumes, ele quer a relação das densidades. Mas você sabe que densidade é massa sobre volume. Isolando o volume aqui, a D passa dividindo. Por que eu isolei o volume? Porque eu já conheço a relação dos volumes. Vou escrever o volume como sendo massa sobre densidade. Atenção, a massa é a mesma, independente da altitude que eu esteja. O que muda é o volume e a densidade. Então, como a massa é a mesma, o volume ao nível do mar, M sobre dm. O volume na altitude VA é 11 km, tá? M sobre dA, igual a 3,6 sobre 10. Então, o que é que eu fiz? Conservei o primeiro aqui, M sobre dm, e multipliquei pelo inverso aqui, dA sobre M. Já viu que eu consigo cortar M com M. Então, a densidade lá a 11 km dividido pela densidade ao nível do mar é 3,6 sobre 10. E 3,6 sobre 10 é 0,36. Então, a razão na densidade na altitude de 11 km pela densidade no nível do mar, 0,36. A densidade no lugar mais alto é menor. Por isso que a razão deu menor que 1. E aí eu tenho como alternativa correta, lindíssima questão, letra C. Terceira questão, IF São Paulo. No alto de uma montanha a 8 graus Celsius, já não pode ser em Celsius, já sabemos que tem que ser em Kelvin. Um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levar ao pé da montanha, então lá no alto da montanha é 8 graus Celsius. E lá embaixo a pressão é 1 atmosfera, o volume do cilindro, que era 1 litro, se reduziu para 900 centímetros cúbicos. Sim, reduziu, porque 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. E sua temperatura, que era 8, aumentou para 14. Percebeu isso? Era 8, quando chegou lá embaixo, aumentou 6, então aumentou para 14. A pressão no alto da montanha é aproximadamente quanto? Então vamos aos dados com muita calma. No alto da montanha a pressão eu não sei. O volume é 1 litro.
E você já sabe que 1 litro tem 1000 mililitros. Anote aí, gente. Mililitro é igual a centímetro cúbico. Então, quando você pega 2 litros de Coca-Cola, você tem 2000 mililitros ou 2000 centímetros cúbicos. Que legal, cara. Temperatura no alto da montanha, lembra que era 8 graus Celsius? Só que não pode, tem que ser em Kelvin. Soma 273. Dá 281. E lá no pé da montanha foi dada a pressão 1 atm. O volume também foi dado, 900 centímetros cúbicos. E a temperatura também foi dada, 6. Não. 14. Lembre que aumentou em 6. Como era 8, passou a ser 14. Somando 273, 287 Kelvin. Viu que você tem tudo aí? É só jogar na fórmula. P2 é 1, V2 é 900, temperatura 287. Pressão no alto da montanha é o que eu quero. Volume lá é 1000. Temperatura 281. Com muito cuidado, vou dividir por 10, por 100 aqui. 900 por 100 dá 9. 1000 por 100 dá 10. Ou cortar 2 zero aqui, 2 zero aqui. É a mesma coisa, né? Então ficou 9 sobre 287. 10 P1, P1 vezes 10 é a mesma coisa, por 281. Cuidado agora o que eu vou fazer. Vou cruzar, ó. 287 vezes 10 P1 é igual a 9 vezes 281. O lado esquerdo, 2.870 P1. O lado direito, quando você multiplicar, 2.529. Passa 2.870 dividindo. 2.529 por 2.870. Achei a pressão no alto da montanha. Aproximadamente 0,88 atm. O ar está rarefeito no alto de uma montanha. A pressão fica inferior à do nível do mar, né? 0,88. Então, letra C. Daí, Carlos, gostei. Mais um agora, vamos para Santa Catarina. Pessoal aí da região sul do país, vamos lá, né? Quarta questão. Um gás ideal é submetido a uma transformação isotérmica. Eita, Carlos, uma rede. Isotérmica é uma rede quando tem pressão e volume, conforme descrito no diagrama a seguir. Vamos observar, gente, que para um volume... estou no mouse aqui. Para um volume 2, a pressão foi 1,6. Para um volume VY, a pressão foi 0,8. E para um volume 8, a pressão é Px. Independente de qualquer coisa, o produto da pressão pelo volume dá sempre a mesma coisa, né? Ele quer que você encontre a pressão Px e o volume VY que está no gráfico. Está aí as alternativas. Então, os pontos pertencem a uma isoterma. Temperatura constante. Então, como PV sobre T é constante e a temperatura é a mesma nos pontos X, Y e Z, posso dizer que PXVX é igual a PYVY, que é igual a PZVZ. É tudo igual, porque a temperatura é constante. O produto da pressão pelo volume dá sempre a mesma coisa. É só olhar para o gráfico agora. Galera, atenção com muita calma. PX, eu não sei. VX é 8. Estou no gráfico. PY é 0,8. VY, não sei. Agora, sobre Z de Zico, eu tenho tudo. Pressão 1,6, volume é 2. Então, pronto, é uma igualdade tripla. Então, só ajeitando, isso aqui dá 3,2. Como é tudo igual, eu posso igualar para achar o desconhecido, que é Px e Vy. Então, vamos fazer isso. Vamos achar Px primeiro. Como é tudo igual, eu posso dizer que Px vezes 8 é 3,2. Ah, Carlão, entendi. Então, é só passar o 8 dividindo. Achei Px. 0,4 atm. Vou achar agora VY. Vou igualar quem com quem agora? Vou igualar 0,8 VY com 3,2. Vamos achar VY, né? Então, VY vai ser 0,8 VY é 3,2. O 0,8 passa dividindo. Achei VY, 4 litros. Então, gente, descobri PX e PY. Olha só quanto é o PX, 0,4. E quem é o VY aqui embaixo? 4. Então, ó, letra B de bola, pressão PY é 0,4 e, aliás, desculpe, a pressão X 0,4 e o volume VY 4 litros. Letra B de bola. Eita, que eu gostei. Mais uma na mesma linha. Unirio agora, com base no gráfico a seguir, que representa uma transformação a volume constante, isovolumétrica, de um gás ideal, ou seja, P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1. Muito legal. Podemos afirmar que no estado B a temperatura é em graus Celsius? Já sei, Carlos. Vou fazer em graus Celsius. De jeito nenhum.
Você nunca pode usar a temperatura em graus Celsius. Então, cuidado. Então, como é que eu vou fazer a questão? Lei geral dos gases perfeitos. Ele disse que o volume era constante. Vou cortar VB com VA. Gráfico saindo do zero. PT, volume constante. E aí, agora eu vou substituir PB sobre TB igual a PA sobre TA. Vamos lá. No gráfico, eu conheço o valor de PB? Cadê? 4. TB, não conheço, é o que ele quer. Eu conheço a pressão no ponto A? Conheço, tá aqui, ó. Olha o mouse, é 2. E a temperatura? 293. Quer que eu vou fazer agora, hein, Carlos? Vou simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. Opcional, poderia cruzar. Mas se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, fica mais fácil, porque aqui fica 2 e aqui fica 1. Agora o que é que eu faço? Lá vai. TB vezes 1 é igual a 2 vezes 293. 2 multiplicado por 293 dá 586 Kelvin. E aí eu pergunto a você, tem que transformar para graus Celsius porque ele pediu. Eu fiz tudo em Kelvin. Se no final pedir em Celsius, aí você transforma. Você ainda lembra como é que transforma? De Celsius para Kelvin, eu somo 273. Só que agora é o contrário. Eu quero ir de Kelvin para Celsius. Isolando θc, a temperatura em Celsius, será Kelvin menos 273. Então, pegando 586 menos 273, 313 graus Celsius. Lembre que esse valor aqui é 586 em Kelvin, mas ele pediu em graus Celsius, 313, letra C. Entendi, cara. Você faz tudo em Kelvin. Se no final pedir para transformar para Celsius, aí você transforma. Mas nunca pode fazer as contas em Celsius na lei geral, né? Pode não. Sexta questão. Agora é a pressão constante, ó. Em um processo isobárico, pressão constante, a temperatura inicial de uma amostra é 300 Kelvin. Se o volume triplicou, qual será em Kelvin a temperatura final? Então lá vou eu, situação inicial, que eu vou chamar de VA, o volume eu não conheço, a temperatura é 300. Mas eu sei que o volume triplicou, que era X, passou a ser 3x. Podia ser qualquer valor, né? Desde que triplique. Qual é a temperatura em B? Lembre que isobárica, a pressão é constante. Então você vai cortar PB com VA. Ficou VB sobre TB igual a VA sobre TA. Substituindo os valores agora, vamos ver o que eu tenho. Volume em B triplicou 3x, temperatura em B não sei. Volume em A, x, eu não sei quanto é, né? E a temperatura em A, 300. Quando triplica, significa dizer que eu posso cortar x com x. Uma coisa triplicou, de um lado fica 1 e do outro 3, né? Porque quando eu cortar x com x, aqui ficou 1 e aqui ficou 3. Aí o que é que eu faço? Eu cruzo, né, gente? TB vezes 1 é igual a 3 vezes 300. Temperatura em B, 900 Kelvin, seria exatamente a representação gráfica. Para um volume X, a temperatura é 300. Como triplicou, a temperatura triplica, vai para 900. E aí eu tenho, como alternativa correta, então, né, 900 Kelvin, que é a alternativa correta. Então, gente, letra A, 900 Kelvin. Questão 7, obra-prima da UFRN. Gente, que questão maravilhosa, viu? O que é que ela diz? O Departamento de Física da UFRN possui um laboratório de pesquisa em criogenia, ciência que estuda a produção e manutenção de temperaturas muito baixas, contribuindo para o entendimento das propriedades físicas e químicas de sistemas nessas temperaturas pouco comuns. Neste laboratório, uma máquina retira o gás nitrogênio do ar e o liquefaz a uma temperatura de 77 Kelvin. Deu em graus Celsius, mas eu não vou usar graus Celsius. Lembre que de Kelvin para Celsius você subtrai 273. Mas como sabemos, a gente não trabalha em graus Celsius. Ele só quis dar um referencial a você para dizer que 77 Kelvin é uma temperatura muito baixa. Muito bem. Nessa temperatura, o nitrogênio é usado diariamente pelos departamentos de Física, Química e Biologia da UFRN, como também por pecuaristas no congelamento de sêmen para a reprodução animal. O nitrogênio líquido, em virtude de suas características, necessita ser manuseado adequadamente, pois pessoas não habilitadas poderão sofrer acidentes e serem vítimas de explosões.
Imagine uma pessoa desavisada transportando, num dia quente de verão, uma porção de nitrogênio líquido numa garrafa plástica fechada. Como o nitrogênio líquido tende a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, mudará de estado físico, transformando-se em um gás. A tendência desse gás é de se expandir, podendo provocar uma explosão. Que interessante. Admita que o nitrogênio rapidamente se transforma em um gás ideal, permitindo que a gente faça P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1. A pressão interna e a temperatura iniciais são, respectivamente, está sendo dado a pressão e a temperatura inicial. A pressão é 2 vezes 10 a quinta Pascal e a temperatura é 78. A garrafa utilizada pode suportar uma pressão máxima de 4 vezes 10 a quinta. E disse que o volume não varia. Então temos uma transformação a volume constante. Tem os valores iniciais e agora já deu a pressão final. E o volume ficou constante. Diante dessas considerações, é correto dizer que a temperatura limite, ou seja, a temperatura final, é o que você está pensando mesmo, gente. A questão é relativamente simples. Situação inicial, pressão 2 vezes 10 a quinta Pascal, temperatura 78 Kelvin. Na situação final, situação agora que a pressão na garrafa, pressão limite, é 4 vezes 10 a quinta Pascal, o que é que vai acontecer com a temperatura do gás de nitrogênio? Se a pressão dobrou, volume constante, a temperatura vai? Parabéns, 156. É o que, professor? Calma, vamos comigo. Você lembra da lei geral dos gases perfeito? Lembra? P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1. Volume constante, cortei V2 com V1. Qual é a pressão final? 4 vezes 10 a quinta. Temperatura final é a temperatura limite da garrafa baseado na pressão limite. Situação inicial, 2 vezes 10 a quinta Pascal é a pressão e a temperatura é 78. Cortando 10 a quinta com 10 a quinta e cruzando, 2T2 é igual a 4 vezes 78. 2T2 é 312. 312 por 2, ei, cara, entendi aquilo que tu disse. Como o volume é constante e a pressão dobrou, a temperatura vai dobrar, são diretamente proporcionais. Dobro de 78, 156. Caramba, olha o gráfico representativo, né? Para uma pressão de 2 vezes 10 a quinta, a temperatura é 78. Quando a pressão aumentou para 4, a pressão limite dentro da garrafa, a temperatura tem que dobrar, 156, tudo em Kelvin, né? Letra B. Gostei, viu? Eita, faculdade Albert Einstein, sempre questões muito boas. A bomba de ar para a bicicleta da figura possui 50 centímetros de comprimento interno para o deslocamento do pistão. Quando acoplada à câmara de ar totalmente vazia do pneu de uma bicicleta e com um pistão recuado de 45 centímetros, medido a partir da base da bomba, a pressão interna do ar é de 1 atm. Quando o ar é injetado sob pressão em uma válvula tipo Schroeder da câmara de ar, a força exercida pelo seu fluxo vence a força de retenção de uma mola, abrindo o obturador e permitindo sua entrada. Então, tem uma bomba aqui, em que ela tem um recuo, né, de 45 centímetros e a pressão é 1 atm. É necessário uma pressão de 1,2 atm para que o obturador da válvula seja aberto, permitindo a entrada de ar em seu interior. Aí vem a pergunta fatídica. De quantos centímetros deve ser deslocado o pistão para que isso seja possível? Sabendo que ao longo desse deslocamento nós temos uma transformação isotérmica. Temperatura constante. Enunciado que pode confundir, mas esse desenho facilita muito. Inicialmente, para um deslocamento de 45 centímetros, a questão disse que a pressão era 1 atm. Aí ele diz, gente, que para a abertura do obturador, a pressão tem que aumentar para 1,2 atm. Atenção, hein? Com temperatura constante. E ele quer saber quem é L2. A área permanece a mesma no processo. Então, vamos comigo. Como a temperatura é a mesma, vou cortar T2 com T1. Então, bora. P2V2 é igual a P1V1. Mas espera aí. Volume, deixa eu só voltar para você ver aqui. Volume não é área vezes comprimento?
Na situação inicial, o volume é A vezes 45. E na situação final, o volume é A vezes L2, área da base vezes altura. Sim, Carlos, verdade. Volume é área vezes o comprimento. Que legal. Então fica, ó. Situação final, P2 é igual a A vezes L2, volume inicial A vezes L1. A área é a mesma. Cortou a área, ficou P2 vezes o comprimento final é igual a P1 vezes o comprimento inicial. Esses valores eu tenho, gente. Na situação final, onde a pressão aumentou, é 1,2. O comprimento é o que você vai achar. Situação inicial, a pressão é 1 atm e o comprimento é 45 centímetros. Passa 1,2 dividindo. Achou o comprimento final, 37,5 centímetros. Agora preste atenção. Ele quer saber de quanto recuou o pistão. Se antes era 45 e agora é 37,5, me diga, qual foi o deslocamento do êmbolo do pistão? 45 menos 37,5, 7,5 centímetros. Em outras palavras, quando você aumenta a pressão, tem que diminuir o volume, porque a temperatura é constante. E ela diminui a altura de 45 para 37,5. Deslocou, então, a diferença entre eles, 7,5, que é a resposta. Gráfico esquemático. Para uma pressão de 1, o volume é 45A. Como você aumentou a pressão isotérmica, hein? O volume, que era 45A, diminuiu para 37,5A. Portanto, o deslocamento 7,5, letra A. Gostei, viu, Carlos? Questão número 9. Eu vou precisar agora, gente, das aulas de hidrostática. Particularmente, a aula 36 de hidrostática. Se você ainda não viu a aula 36 de hidrostática, eu vou ter que dar uma pausazinha para a gente explicar, tá certo? Questão número 9, vou precisar da aula 36 de hidrostática. Então, vamos lá. Um cilindro de 20 centímetros quadrados de seção reta contém um gás ideal, comprimido em seu interior por um pistão móvel, de massa desprezível e sem atrito. O pistão repousa a uma altura de 1 metro. A base do cilindro está em contato com um forno, de forma que a temperatura do gás permanece constante. Mais uma isotérmica, né? Bolinhas de chumbo são lentamente depositadas sobre o pistão, aumentando a pressão, né, gente? Por isso que a altura diminui. Lembra da questão anterior da bomba da Albert Einstein? E quando essas bolinhas de chumbo são lentamente depositadas, aumentando a pressão, a altura que era 1 diminui para 80 centímetros. 1 metro é 100 centímetros. Aumentou a pressão, a temperatura constante, a altura diminui porque tem que diminuir o volume. É isso em outras palavras, tá aí. A uma certa pressão, o volume tem esse valor aqui. Área vezes 1. Quando você aumenta a pressão, porque você colocou bolinhas, aumentando o peso, aumentando a força, a altura, que era 1 metro, diminui para 0,8. O volume diminui, porque com temperatura constante, aumento de pressão diminui o volume. Isso você entendeu? O que ele quer é saber qual a massa das bolinhas que foi depositada sobre o pistão. Ele deu a pressão atmosférica local como 1 atm ou 10 a quinta newtons por metro quadrado. Bem devagarinho. Situação inicial, o volume, igualzinho à questão da bomba da Albert Einstein, é a área vezes o comprimento, que é 1 metro. Área vezes 1, volume inicial é a própria área. A pressão é a pressão atmosférica. O peso do êmbolo é desprezível. A pressão exercida sobre o gás é a própria pressão atmosférica aqui, que vale 10 a quinta newtons por metro quadrado. Na situação final, o volume já vai mudar, porque a altura não é mais 1, a altura é 0,8. Então, o novo volume é A vezes 0,8, 0,8A. E a pressão, eu não sei quanto é. Dá para a gente achar essa pressão, né, gente? Como a temperatura é constante, T2 cortou T1, lá vou eu. P2V2 igual a P1V1. P2 vezes, quem é o volume final? 0,8A. Quem é a pressão inicial? A pressão atmosférica, 10 a quinta. E o volume inicial é a própria área. Então, lá eu digo que é a própria área porque a altura é 1, né? Cortando A com A, chega à conclusão que P2 vai ser 10 a quinta por 0,8. Atenção agora! 1 dividido por 0,8. Gente, aqui tem 1, viu? Dividido por 0,8. Faça aí 1 dividido por 0,8. Dá 1,25. Vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado.
Então, a pressão, que era 10 a quinta, aumentou para 1,25 vezes 10 a quinta. Mas preste atenção. Quem é que está causando esse aumento de pressão? As bolinhas. É agora que eu vou precisar da hidrostática. Eu já aprendi em hidrostática que a pressão exercida sobre o gás será a soma da pressão atmosférica mais a pressão devido ao chumbo. E lá vou eu, pressão P2, não é 1,25 vezes 10 a quinta. Pressão atmosférica 10 a quinta. Gente, isso aqui não é o peso do chumbo. Isso aqui é a pressão que o chumbo causa. Vamos passar 10 a quinta para o outro lado. 1,25 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta dá 0,25 vezes 10 a quinta. Essa é a pressão exercida pelo chumbo. E lá na hidrostática a gente sabe que a pressão é a divisão do peso pela área, força sobre a área. Esse peso aqui sim é o peso do chumbo. Então, com muita calma, a pressão, não o peso do chumbo, vale 0,25 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. A área não pode ficar em centímetro quadrado. Meu Deus! Não, gente. Porque a pressão está em newton por metro quadrado. E como é que eu transformo para metro quadrado? Acompanhe comigo agora aqui em cima. Ó. Acompanhe. 1 metro tem 10 ao quadrado centímetros. Então eu posso dizer que 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Ok, gente? De novo. 1 metro tem 10 ao quadrado centímetros. 1 centímetro é só inverter o expoente. 10 a menos 2 metros. Então, se eu elevar os dois lados ao quadrado, 1 centímetro quadrado tem 10 a menos 4 metros quadrados. Lembre que a gente fez isso naquela questão da aula 42, lá da UERN. Lembra lá de uma chapa metálica? A gente transformou de centímetro quadrado para metro quadrado. É só multiplicar por 10 a menos 4. Então, 20 centímetros quadrado é a mesma coisa, já que 1 centímetro quadrado tem 10 a menos 4. 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Aí, peso do chumbo, agora sim, é a massa vezes a gravidade. Só que a gravidade é 10. Então, vamos substituir. Pressão do chumbo é esse valor. A área já transformei para metro quadrado, porque a pressão está em newton por metro quadrado. E eu vou descobrir a massa, a única incógnita. 0,25 vezes 10 a quinta é a pressão exercida pelo chumbo. Massa vezes a gravidade é o peso do chumbo. Dividido pela área, que é 20 vezes 10 a menos 4. Só que aí a gravidade é 10, né? Então eu vou dizer que m vezes 10 está aqui, ó, é igual. Isso aqui passa multiplicando essa parcela aqui. 0,25 vezes 20, que multiplica 10 a quinta vezes 10 a menos 4. Com muito cuidado, m vezes 10 é igual. 0,25 vezes 20 é 5. Conserva a base, soma os expoentes da 10. Então, 10 pode cortar 10. Conclusão, a massa do chumbo, 5 quilogramas. Eita, cara, precisou de hidrostática, né? É mais uma que precisa de hidrostática. Aulas 36 e 37 especificamente. 10ª questão do Paraná, vou precisar de hidrostática. Uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha, ao atingir a superfície do lago, corresponde a uma variação de 20% do seu volume em relação ao volume que tinha quando no início do movimento de subida. Considerando a pressão atmosférica como 10 a quinta newtons por metro quadrado, a aceleração da gravidade 10 e a densidade da água 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, assinala a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bolha durante esse movimento. Se não houve variação de temperatura isotérmica, então olha para mim, gente. Ele disse que o volume da bolha variou de 50%. Então, se a temperatura é constante, você sabe que a pressão e o volume é inversamente proporcional, né? Então, olha o que eu estou querendo dizer. Lá embaixo tem a pressão que eu não sei quanto é e um volume que eu também não sei. Quando a bolha sobe, ela encontra uma pressão agora, uma pressão atmosférica. E o volume aumentou. Parou, professor. Como é que o senhor sabe que o volume aumentou? Olha para mim. Temperatura constante. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. E por que a pressão diminuiu? Porque você saiu do fundo, onde tem muita água, muita pressão, para o nível do mar, onde a pressão é menor. Gente, a pressão em um lugar fundo, devido à coluna d'água, é maior do que a pressão atmosférica. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: a pressão no fundo é maior do que a pressão atmosférica. Então, quando ela sobe,
a pressão vai diminuir e o volume vai aumentar. Lembre que a relação é inversa, porque a temperatura é constante. Você não pode esquecer disso, gente. Temperatura constante, pressão e volume têm uma relação inversa. Como ela subiu, a pressão diminuiu, o volume aumentou. A questão disse que variou de 50%, aumentou de 50%, né? 150% quando aumenta de 50%. Em porcentagem, a gente sempre começa com 100%. Então, 150% de V1 é 150 por 100, 1,5 V1. Então, lá vou eu, temperatura constante, corto T2 com T1, pressão lá ao nível do mar é a pressão atmosférica, o volume é 1,5 V1. Pressão lá no fundo, eu não sei. E o volume lá no fundo, eu não sei não. Só que V1 vai cortar V1. Porque como ele aumentou 50%, 50% de V1. Cortou V1 com V1. Conclusão, 1,5 pressão atmosférica é P1. A pressão lá no fundo vale 1,5 vezes a pressão atmosférica. Só que, da hidrostática, a pressão no fundo é a soma da pressão ao nível do mar mais a pressão da coluna líquida. Como foi dito que a pressão lá no fundo, aliás, como foi dito não, como eu encontrei que a pressão lá no fundo é 1,5 pressão atmosférica, eu vou substituir, ó. Substituindo, 1,5 pressão atmosférica é igual a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Essa pressão no fundo, gente, é a pressão encontrada pela lei dos gases. Vamos passar PATM para o primeiro membro. 1,5 PATM menos PATM é a pressão da coluna líquida. Conclusão, 1,5 pressão atmosférica menos 1 pressão atmosférica dá meia pressão atmosférica. Aí você deve lembrar que a pressão de uma coluna líquida é o DGH. A pressão exercida por um líquido sempre é a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes a altura da coluna. Então, vou substituir, no lugar da pressão da coluna líquida, densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Substituindo, densidade do líquido vezes gravidade vezes altura é 0,5 da pressão atmosférica. Esses valores foram dados. A densidade do líquido, 10 a terceira. A gravidade é 10, eu quero H. 0,5 vezes pressão atmosférica, gente. Foi dada. 10 a quinta. Com muito cuidado, ficamos 10 a quarta vezes H é igual. Vou só ajeitar aqui, né? Posso escrever como 5 vezes 10 a quarta? Vírgula anda para a direita. O expoente, que era 5, fica 4. Cortando 10 a quarta com 10 a quarta, terminou a questão. Profundidade, distância percorrida pela bolha, 5 metros. Excepcional questão, letra C. Gráfico representativo, né? Ao nível do mar, pressão é 1 e o volume é 1,5 V0. Quando foi lá para o fundo, onde a pressão é 1,5, o volume foi V0. Letra C. Gostei, viu, Carlos? E aí, gente, o que é que você achou da nossa primeira parte? Interessante, né? Usamos aí P2, V2 sobre T2 igual a P1, V1 sobre T1. E no finalzinho a gente deu uma puxada para resgatar hidrostática. Então vamos agora para a segunda parte das 3. Aula cumprida, hein? Bora comigo! E aí, gente, você conhece esse cara aí? O pessoal da química dá o maior valor a esse cara, é o Amedeo Avogadro, século XIX, né? Físico-química na veia a partir de agora. Conceito de mol lá da química, hipótese de Avogadro, o que é que ele disse? O número de partículas contidas em um mol de qualquer gás, é sempre constante. E sempre em um mol de qualquer gás, independente se é grande ou pequeno, não interessa, vale 6,023 vezes 10 a 23 partículas. Então, a massa de um mol de um gás é chamada de massa molar, sempre dado em gramas por mol. Em cada mol tem tantos gramas. Por exemplo, a massa molar do gás oxigênio, um gás diatômico, vou mostrar ele para você aqui, ó. O gás oxigênio, ele é diatômico O2, é 32 gramas por mol. Por quê? O número atômico do oxigênio é 8, sua massa molar é 16. Como tem duas moléculas, eu tenho 32 gramas em mol. Ou seja, em cada mol de oxigênio, que tem 6,023 vezes 10 a 23 partículas, eu vou ter 32 gramas de oxigênio. Caramba! Quer dizer que em um mol
eu tenho 32 gramas de oxigênio ou 6,023 vezes 10 a 23 partículas, porque é 1 mol. Entendi, Carlos. Muito interessante isso aí, né? Pois é. Então, gente, como é que eu calculo o número de mols de um gás? É só dividir a massa que você tem do gás pela sua massa molar. Atenção. O número de mols de um gás é só dividir a massa que você tem pela massa molar que é tabelada. Ou seja, pega-se uma massa qualquer e divide pelo valor tabelado. No caso do oxigênio, né, 32 gramas por mol. Então, ó, se eu tiver 64 gramas de gás oxigênio, como cada mol de oxigênio tem 32 gramas, se eu tiver 64 gramas, adivinha quantos mols eu vou ter? 2 mols. Que eu divido a massa qualquer 64 pelo valor tabelado da massa molar do oxigênio. Observação, note que existem 2 moles, mas na hora de escrever eu escrevo no singular, né? Sutilezas aí da escrita científica. Muito bem, Carlos. Eu precisei definir mol porque um cara chamado Clapeyron, já no século XIX, Émile Clapeyron, ele monta uma equação PV igual a nRT. Vamos ver quem é quem aí, né? P é a pressão exercida pelo gás, já vimos na parte 1. Força sobre área, 1 atm é 10 a quinta newtons por metro quadrado ou 10 a quinta pascal. V eu já sei o que é o volume ocupado pelo gás. N, acabei de aprender com o Avogadro agora. Valeu, Avogadro! É o número de mols, é a massa qualquer do gás pela massa de um mol, que é tabelado. No caso do oxigênio, 32 gramas por mol. Aí você tem que ter essa informação. Nas aulas de química, não, mas nas aulas de física, teoricamente, tem que ser dado a você a massa molar, tá bom? R é uma constante, vamos falar sobre ela. E T, olha o valor da constante, gente, já vou adiantar, viu? O valor da constante é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Atenção! O que define a unidade da constante é o seguinte: atm, pressão, litro, volume, mol é o N e Kelvin a temperatura. Então, se você estiver fazendo uma questão e ele lhe der o R, você nunca pode esquecer. É igual o calor específico, ele é quem define as unidades, lembra? Na aula 43? Então, ATM significa dizer que a pressão tem que ser em ATM. Litro significa dizer que o volume tem que ser em litro. Mol significa dizer que o número de mols é o N. E Kelvin é a temperatura. Sempre é em Kelvin, como você sabe. No entanto, gente, pode acontecer que você tenha que trabalhar no sistema internacional. Então, olha o perigo aqui. Se vier o R em Joule por mol Kelvin, significa dizer que você tem que trabalhar com a pressão em newtons por metro quadrado e o volume em metros cúbicos. Atenção! Se o R aparecer em 8,31 Joule, a pressão não pode ser em ATM, tem que ser em newton por metro quadrado. E o volume não pode ser em litro, tem que ser em metros cúbicos, tá? Teremos a oportunidade de conversar muito sobre isso. E, evidentemente, a temperatura, como já dissemos, sempre em Kelvin. Se vier em Celsius, tem que somar 273. Carlos, o que seria o volume molar? É o volume ocupado por um mol de um gás. Um mol de um gás, o N é 1. Sob condições normais de temperatura e pressão CNTP. Sob pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin, que é a chamada de condições normais de temperatura e pressão, o volume molar será o volume ocupado por um mol de um gás. Então, se a pressão é 1, o N é 1, o T é 273 e o R é 0,082 atm litro por mol Kelvin, é uma constante. Se você substituir na equação de Clapeyron, você descobre que o volume ocupado por um mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão sempre será 22,4 litros. Preste atenção. O volume de 1 mol. Aí eu pergunto a você, e se eu tivesse 2 moles? O volume era o dobro disso aqui. Carlos, que interessante. Vamos ver agora alguns exercícios. Questão número 11 da UERJ, exercícios da nossa segunda parte. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica da amostra de um gás ideal em função da temperatura. Tá aí os resultados no gráfico. Você já está percebendo que você tem um gráfico do volume pela temperatura. Atenção!
não se está dizendo que é isobárica. E não é, sabe por quê? Porque quando a temperatura duplicou de 300 para 600, o volume aumentou de 500 para 1500. Não é isobárica. Atenção, para ser isobárica tinha que passar pelo zero. E não está passando pelo zero. Por quê? Porque volume e temperatura não são diretamente proporcionais. Só seria se, ao dobrar a temperatura de 300 para 600, o volume aumentaria de 500 para 1000 e ele está aumentando para 1500. Cuidado com isso. Admitindo que o processo de expansão volumétrica... gente, eu tive que modificar aí no meio da aula porque a pressão realmente não é constante. A gente já explicou isso, tá? Então fiz uma modificação para não alterar a resposta do gabarito oficial. Ao atingir a temperatura máxima, onde a pressão vale 8 atm, porque ela é variável, não há uma relação diretamente proporcional entre volume e temperatura, o número de mols da amostra de gás corresponderá a, dado o constante universal dos gases perfeito, 0,08 atm litro por mol Kelvin. Eu quero apenas deixar claro que até poderia acontecer se você tivesse uma alteração no número de mols do gás, tá bom? Então, eu vou considerar que esse número de mols do gás não está alterando, tá? Para que a gente tenha essa observação que na temperatura máxima a pressão vale 8 atm. Então, o que é que eu vou fazer agora, hein, Carlos? Lá vai, equação de Crey-Perron. A pressão, quando a temperatura é 600 Kelvin, é de 8 atm. O volume é 1.500 litros, o número de mols é o que ele quer, o R é 0,08 atm litro por mol Kelvin e a temperatura é 600 Kelvin. Então, substituindo para uma temperatura de 600 e o volume é 1.500 litros e a pressão, se você quiser considerar que ela fique constante ou não, 8 atm, então lá vou eu substituindo, pressão é 8, volume 1.500, número de mols é N, R é 0,08 e a temperatura é 600. 8 vezes 1.500, 12.000, é igual a N, que multiplica 0,08 vezes 600. Então, 12.000 é 600 vezes 0,08, 48. Então, o N vai ser 12.000 por 48. Eu tenho, então, que eu tenho 250 mols. Repito, gente, a questão poderia, sim, ter uma pressão constante, se o número de mols ficasse variando a cada temperatura. No primeiro momento, eu considerei que o número de mols está constante, não alterou a resposta oficial 250 mols, tá bom? Seria então a alternativa D. Vamos à nossa próxima questão, agora vem de Unicamp. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão e até mesmo risco dela ser lançada de volta ao espaço. O ar atmosférico comporta-se como gás perfeito, sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dada por pressão lá é 2 Pascal, a mesma coisa de Newton por metro quadrado, e temperatura de 180 Kelvin, sem a presença da cápsula na vizinhança. E sendo a constante universal dos gases perfeita, está em Joule por mol Kelvin. Isso quer dizer que a pressão realmente tem que ficar em Newton por metro quadrado. Pascal é Newton por metro quadrado, tudo ok. Ele quer o volume ocupado por 1 mol naquela posição. E o volume tem que ser em metro cúbico. Gente, toda vida que o R vem em Joule por mol Kelvin, a pressão é em Newton por metro quadrado, ou Pascal. E o volume em metro cúbico. Então, substituindo agora os valores, pressão 2 Pascal, que é a mesma coisa de 2 newtons por metro quadrado, o volume é o que se deseja, 1 mol, o R, 8 joule por mol Kelvin e a temperatura 180 Kelvin. Substituindo, pressão é 2, volume é o que você quer, número de mols é 1, R é 8, temperatura 180. 2V igual ao multiplicado a 1440.
Passo 2, dividindo, 720 metros cúbicos. As alternativas estão em 10 ao quadrado. 720 metros cúbicos, posso colocar como a vírgula anda 2 casas para a esquerda, o expoente 2 para a direita. 7,20 vezes 10 ao quadrado metros cúbicos, letra C. Gostei, cara. Questão número 13, obra-prima lá de São Paulo. Bem devagarinho. Você já deve ter notado como é difícil abrir a porta de um freezer logo após tê-la fechado, sendo necessário aguardar alguns segundos para abri-la novamente. Considere um freezer vertical cuja porta tenha 0,6 metros de largura por 1 metro de altura, volume interno de 150 litros e que esteja a uma temperatura interna de menos 18 graus Celsius. Num dia em que a temperatura externa seja de 27 graus Celsius e a pressão atmosférica ao nível do mar, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Atenda às solicitações seguintes. Letra A, com base em conceitos físicos, explica a razão de ser difícil abrir a porta do freezer logo após tê-la fechado. E por que é necessário aguardar alguns instantes para conseguir abri-la novamente? Letra B, suponha que você tenha aberto a porta do freezer por tempo suficiente para que todo o ar frio do seu interior fosse substituído por ar a 27 graus Celsius e que, fechando a porta do freezer, quisesse abri-la novamente logo em seguida. Considere que nesse curtíssimo intervalo de tempo, a temperatura média do ar no interior do freezer tem atingido menos 3 graus Celsius. Determine para esse caso a intensidade da força resultante sobre a porta do freezer. Você entendeu a questão, gente? Então, em linhas gerais, você sabe que assim que fecha a porta do freezer, você não consegue abrir imediatamente. A questão quer saber por quê e depois ele diz por que é que depois de algum tempo eu consigo. Então, com muito cuidado, vamos começar a solução da letra A. Por que eu não consigo abrir a porta assim que fecho? E se passar alguns segundos eu consigo? Então, vamos comigo. Quando a porta do freezer é aberta, entra ar quente em seu interior. Olha o ar quente aqui representado pelo vermelho. E sai ar frio representado pelo azul. Olha como é interessante, gente. Como eles têm o mesmo volume, porque a quantidade de ar quente que entra é a mesma quantidade de ar frio que sai. Aí vem um detalhe. Como eles têm o mesmo volume e o ar quente é menos denso, eu vou diminuir o número de mols. Vamos explicar isso. Entra ar quente com menor quantidade de moléculas e entra frio com maior quantidade de moléculas. Para a gente entender isso, para o mesmo volume, você percebe que se você diminuir a densidade, você diminui a massa. Densidade e massa têm uma relação diretamente proporcional para o mesmo volume. Então, se entrou ar quente que tem densidade menor, a massa que entra é menor. Se entrou ar quente que tem menor densidade, tem menos massa. Sai ar frio que tem maior densidade e mais massa. Então, conclusão, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o número de mols que está justamente dentro desse processo do freezer. Então, de novo, quando a porta do freezer é aberta, entra ar quente, que tem menor densidade, e sai a frio, que tem maior densidade. Então, gente, diminui a quantidade de moléculas que entra dentro do freezer. Então, ao fechar o freezer, este ar quente é rapidamente resfriado, diminuindo sua temperatura. E pela equação de Clapeyron, teremos uma diminuição da pressão. Então, em resumo, diminuir o número de mols por quê? Porque a quantidade de ar quente que entra em termos de massa é menor que a quantidade de ar frio que sai. Diminuiu o número de mols. Aí, como a temperatura dentro do freezer foi resfriada, a pressão lá dentro diminui. Então, a pressão dentro do freezer diminui por dois motivos. A quantidade de mols diminui pela essa troca de ar quente e ar frio. O ar quente é menos denso, menos molécula, e ainda houve o resfriamento. Então, a pressão dentro do freezer fica menor do que a pressão do lado de fora. Por isso que você não consegue abrir a porta imediatamente. É o que está dito. Ó. Como a pressão no interior do freezer é menor do que a externa, essa diferença de pressão vai originar uma força que vai dificultar a abertura da porta. Aí olha o detalhe interessante. Justamente o fato da pressão externa ser maior que a interna, o ar quente exterior vai entrar para o interior do freezer.
Se a pressão de fora é maior que a pressão de dentro, o ar entra pelas borrachas. Quando esse ar entra, aumenta o número de mols, aumentando a pressão interna, até que ela se iguale à pressão externa. Então, em outras palavras, o aumento do número de mols que vem do lado de fora faz com que a pressão de dentro aumente, porque está entrando mais moléculas, mesmo diminuindo a temperatura, gente. Porque o que vai importar é que a pressão tem que se igualar. O movimento de moléculas ocorre até que as pressões se igualem. Olha o que eu escrevi. Note que o aumento do número de mols do gás que entra é superior numericamente à diminuição de temperatura, até que as pressões se igualem. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. A pressão diminuiu porque entrou uma menor quantidade de moléculas, teve o resfriamento. Pressão de fora maior que a pressão de dentro, empurrando a porta. Só que essa diferença de pressão faz com que justamente o ar se movimente pela diferença de pressão, de fora para dentro, até que novamente a pressão fique igual a de fora e eu consigo abrir a porta. Interessante, né, Carlos? Para fazer a letra B, ele quer saber qual é a força exercida? Primeiramente, vamos lá. Dentro do freezer, eu tenho uma temperatura, foi dita no enunciado, que é menos 3 graus Celsius. Eu tenho que somar 273, lembra? Então dá 270 Kelvin dentro do freezer. Do lado de fora, ele disse que a pressão do lado de fora é 10 a quinta newtons por metro quadrado e a temperatura é 27 graus Celsius. Gente, isso é assim que fecha a porta, tá? Ele quer saber que força é essa que o ar de fora faz sobre a porta, impedindo que eu abra. A pressão de fora é 10 a quinta, a temperatura é 300. Dentro do freezer, o ar foi resfriado rapidamente, veio para 270 Kelvin, e eu quero saber qual é a pressão aqui dentro. Como o volume é constante, porque o volume no interior do freezer não muda, eu vou dizer que P2V2 sobre T2 é igual a P1V1 sobre T1. Cortando V2 com V1, P2 sobre T2 é igual a P1 sobre T1. Pressão dentro do freezer dividido pela temperatura, que é 270, é igual a pressão do lado de fora, 10 a quinta, pela temperatura, que é 300. Com muito cuidado, vou passar o 270 para lá. A pressão dentro do freezer vai ser 270 sobre 300 vezes 10 a quinta. Isso dá 0,9 vezes 10 a quinta. Gente, o que ocasiona a força é a diferença de pressão. Não é a pressão de dentro nem a pressão de fora. A diferença de pressão é que vai originar essa força atuando sobre a porta. Então, a diferença de pressão, pressão de fora que é maior menos a pressão de dentro, é a força resultante pela área. 10 a quinta menos 0,9 vezes 10 a quinta é a força resultante dividido pela área, que é 0,6. Essa diferença aqui dá 0,1 vezes 10 a quinta. Força resultante por 0,6. Passando 0,6 multiplicando 0,1 vezes 10 a quinta, 0,6 vezes 0,1 dá 0,06 vezes 10 a quinta. Com muito cuidado, posso escrever que isso aqui, andando com a vírgula duas casas e diminuindo o expoente, 6 vezes 10 a terceira newtons, que me dá 6.000 newtons. Essa é a força resultante. Caramba, Carlão, que questão top! Maravilhosa essa questão, né? Questão 14, outra obra-prima. O que diz a questão 14? Calibra-se a pressão dos pneus de um carro em 30 psi. Agora você vai entender o que significa aqueles valores de um calibrador. É uma unidade inglesa, gente. Psi significa libra-forças por polegada quadrada. Usando nitrogênio na temperatura ambiente, já não pode ser em Celsius. Tem que somar 273, né? Perfeito. Ele deu que uma polegada é 2,5 centímetros, uma libra-força é 5 newtons. Então, veja, libra-força, 5 newtons, cada polegada é 2,5 centímetros. Ainda devemos lembrar que 1 litro tem 10 a menos 3 metros cúbicos. Se 1 metro cúbico é 10 a terceira litro, se você inverter, 1 litro tem 10 a menos 3 metros cúbicos. Constante universal dos gases, sistema internacional, né? 8 joule por mol Kelvin. Letra A, ele quer que você transforme a pressão de libra-força por polegada quadrada para newton por metro quadrado. Grande chance de aparecer. Considerando que o volume do pneu é de 30 litros, suposto constante, qual é o número de mols de nitrogênios contidos no pneu? E letra C, em um dia quente, a temperatura do pneu em movimento atinge 57 graus Celsius. Lembra que era 27? Qual a variação percentual da pressão? Então, gente, letra A, transformação de unidade. Uma polegada tem 2,5 centímetros. Só que cada centímetro tem 10 a menos 2 metros, né? Por quê? 1 metro tem 10 ao quadrado de centímetro. 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Então, 2,5 centímetros.
2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Uma libra-força, 5 newtons. Vamos substituir 30 psi, libras-forças por polegada quadrada. No lugar de libra-força, eu vou botar 5 newtons. E no lugar da polegada, atenção, dentro do parênteses, vou colocar 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Só que tem que elevar ao quadrado. Então, assim em cima ficou 30 vezes 5, 150. E aqui embaixo, olha só, 2,5 ao quadrado, 6,25. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. O que é que eu vou fazer agora? Vou dividir 150 por 6,25, dá 24. Esse 10 a menos 4 passa para cima, 10 a quarta. E para escrever em unidades de 10 a quinta, se eu diminuir aqui para 2,4, o expoente 4 vai para 5. 2,4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Gostei, viu, caro? E vamos calcular agora o número de mols. A pressão acabei de encontrar em newtons por metro quadrado, né? 2,4 vezes 10 a quinta. Litro, já sabemos que 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. O contrário, 1 litro, 10 a menos 3. Então, 30 litros, 30 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. R, joule por mol Kelvin, justificando a pressão em newtons por metro quadrado e o volume em metros cúbicos. Temperatura sempre em Kelvin, 27 graus Celsius, somei 273, deu 300. E aí, lá vou eu, a equação de Clapeyron. PV igual a nRT ou nRT igual a PV. Isolando o número de mols, que é o que ele quer, opcional, PV sobre RT. Quem é a pressão? 2,4 vezes 10 a quinta. Quem é o volume? 30 vezes 10 a menos 3. Quem é o R? 8. Quem é a temperatura? 300. Ajeitando aqui em cima, 2,4 vezes 30, 72. Conserva a base, soma os expoentes, 10 ao quadrado. E aqui embaixo, 2,400. Então, aqui em cima, 7,200 por 2,400. Porque 72 vezes 10 ao quadrado é 7,200. Dividido por 2,400, 3 mols. É a resposta. Bom, e a letra C, ele quer saber o que é que acontece com a pressão quando a temperatura aumenta de 27 para 57 sobre volume constante. Situação inicial, a pressão é P. Temperatura, somei com 273, deu 300. Quero saber o que acontece com a pressão. Você poderia substituir logo aqui por 2,4 vezes 10 a quinta. Só que como ele quer saber de quantos por cento aumentou, é melhor deixar só P, você vai ver por quê. Como o volume é constante, cortei os volumes, P2, T2 igual a P1, T1. Então, cortei os volumes, né? P2 sobre 300, a temperatura final. Aliás, 330 a temperatura final. É igual a pressão inicial, que é P dividido por 300. Passa 330 para lá. P2 é 330 sobre 300 vezes P. Então, P2 vai ser, simplificando aqui por 3 em cima e embaixo, 110 por 100. Mas por que você fez isso? Para ficar por cento. Então, a nova pressão é 110% da pressão inicial. E o mundo da porcentagem começa com 100%. Como ficou 110%, aumentou 10%, letra C. Gostei, viu, cara? Questão número 15, brilhante. Paubert, que nasceu em 1833 e morreu em 1866. É considerado um pioneiro no estudo da fisiologia da altitude. Montou em seu laboratório, na Universidade de Sorbonne, uma câmara de descompressão grande o suficiente para permitir a um homem sentar-se confortavelmente em seu interior para simular os efeitos da altitude. Então tá aí, né, gente? Imagem real, olha só. O médico e fisiologista Paubert. Muito massa, cara. Suponha que em um de seus estudos, Paubert tenha fechado uma pessoa na câmara contendo inicialmente 120 moles de ar. E após fechá-la, reduziu a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse alteração da temperatura e no volume. Considerando o ar como gás ideal, qual é a quantidade de moles de ar retirado da câmara? Atenção, gente, o número de mols está variando. Lembra daquela questão que nós comentamos sobre o enunciado? Naquela questão em que a pressão ficava constante em 8 atm, ela poderia ficar constante, desde que se alterasse o número de mols do gás. A questão não falou nada sobre isso. Eu considerei que o número de mols ficava constante e disse que quando a temperatura era máxima, a pressão era 8. Mas a questão não está errada. Ela poderia ter sido feita do jeito original lá. Tá bom? Então ele quer saber quanto de mols foi retirada da câmara. Note que a quantidade de mols mudou. Se mudou,
Professor, eu não posso usar essa fórmula. Não, posso não, gente. Porque quando a gente mostrou essa fórmula para vocês, eu disse que ela só poderia ser utilizada se a massa, o número de mols ficasse constante. A quantidade de mols mudou. Então, muito cuidado. Não posso usar essa expressão. Tenho que voltar para a lei de Clapeyron. PV igual a nRT. Vou isolar o R. O R sempre fica constante. Então, gente, em outras palavras, eu posso dizer a você o seguinte. A lei geral dos gases perfeitos não deveria ser essa, deveria ser essa. P2V2 sobre N2T2 igual a P1V1 sobre N1T1. Porque essa de baixo leva em conta a alteração no número de mols. Cuidado, quando o número de mols muda, não pode usar P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1, que é exclusiva para o mesmo número de mols, a mesma massa. Deste modo, vou fazer a mesma coisa agora, considerando que P2V2 sobre N2T2 igual a P1V1 sobre N1T1. De onde é que você tirou isso, Carlos? R é uma constante. O número de mols mudou. Eu não posso cortar o número de mols. Então, situação inicial, a pressão é P, o volume é V, temperatura é P e tem uns 120 mols. Na situação final, a pressão que era P foi reduzida a 60% de P. Gente, a pressão ela foi reduzida, atenção, para 60% do valor. Ela não foi reduzida de 60%, ela foi reduzida para 60%. Por isso que a pressão final fica 60% de P. 60% é 60 sobre 100, que é 0,6 de P. O volume continua sendo V e a temperatura continua sendo T. Observe, volume e temperatura são constantes. Ele quer saber qual o número de mols na situação final. Na realidade, ele quer saber quanto de mol escapou. Vamos achar quanto fica na situação final e ver a diferença. Usando a formulazinha, sem que houvesse alteração da temperatura e volume do ar, por isso que V e T continuaram o mesmo. Cortando V e T, ficamos P2 sobre N2 é igual a P1 sobre N1. Lá vou eu, a pressão P2 é 60% da inicial, 0,6 de P. Sobre N2 é igual a pressão inicial, que eu não sei, dividido pelo número de mols inicial, que é 120. Cortando P com P, fica cruzando N2, N2 vezes 1 é igual a 0,6 vezes 120. Essa não é a resposta. Esse é o número de mols que ficou na situação final. Ele perguntou quanto foi retirado. Foi retirada a diferença entre o que eu tinha no início e o que eu fiquei no final. Foram retirados 48 mols, portanto, a alternativa correta, letra A. Gostei, viu, Carlos? Questão 16, questão de nível alto, questão da escola naval. Vamos fazer essa questão, gente, bem devagarinho. É uma questão de nível alto, questão de ITA, IME, para concurso de professor também. Vou fazer bem devagarinho essa questão de número 16. Conforme mostra a figura a seguir, dois recipientes, A e B, termicamente isolados, de volumes iguais V0, estão ligados por um tubo delgado que pode conduzir gases, mas não transfere calor. Inicialmente, os recipientes são ocupados por uma amostra de um certo gás ideal na temperatura T0 e na pressão P0. Considere que a temperatura no recipiente A é triplicada, enquanto a do recipiente B se mantém constante. Ele quer saber qual a razão entre a pressão final dos dois recipientes, quando você triplicou a temperatura de A, e a pressão inicial, quando eles estavam à mesma temperatura inicial. Bom, vamos começar. Situação inicial, as pressões nos recipientes A e B são iguais, não há deslocamento de moléculas. Pela equação de Clapeyron, a pressão inicial P0 será P0V0 é igual a nRT0. Observe que tanto faz eu fazer para o recipiente A como para o recipiente B, porque o sistema está em equilíbrio. Tanto faz. Então, vou dizer que P0 é igual a nRT0 sobre V0. Guarde essa primeira equação, que é a equação que representa a pressão inicial, tanto no recipiente A como no recipiente B. O que vai acontecer na situação final? Ele diz que a temperatura do recipiente A aumentou. Se isso acontecer, gente, o gás vai da maior temperatura para a menor temperatura. Já aprendemos isso. Então, vai haver um deslocamento de parte do gás, não é todo o gás que vai. Vamos dizer que foram deslocados X mols do recipiente A para o recipiente B.
até que novamente as pressões fiquem iguais. Vamos chamar que essa pressão final, tanto no recipiente A como no recipiente B, vamos chamar de P, elas devem ser iguais. Então, no recipiente A, eu tenho a pressão P vezes o volume V0, que é o mesmo, multiplicado. Qual é o número de mols que ficou aqui na situação final? N menos X. X mols saiu daqui. Que multiplica R vezes a temperatura aqui, que é 3T0. A temperatura aqui triplicou. Agora vamos fazer a mesma coisa para o recipiente B, que vai ficar com a mesma pressão final. O volume lá é V0. O número de mols aqui, preste atenção. Se X mol saiu de A, veio para B. O número de mols é N mais X. E a temperatura aqui não é 3T0, é T0. A pressão é a mesma, tanto no recipiente A como no recipiente B. Eu vou dividir uma pela outra para tentar encontrar X. É o que eu vou fazer. Ó. Vamos dividir 3 por 2. A pressão no recipiente B, pressão final, pela pressão no recipiente A. Essas pressões são as mesmas, cortei P com P, os volumes são os mesmos. Aqui em cima vou cortar RT0 com RT0, então ficou que PV0 por PV0 dá 1. Do lado de cá ficou N mais X dividido por 3 vezes N menos X. Passou 3 vezes N menos X para lá. 3 que multiplica N menos X é igual a N mais X. Distributivo aqui agora, gente. 3N menos 3X é igual a N mais X. Passa N para lá e o X para cá. 3N menos N é X mais 3X. Então, 4X é igual a 2N. Olha o número de mols que saiu. 2N dividido por 4. 2N dividido por 4, simplificando, a quantidade de mols que saiu do recipiente A foi N sobre 2. Eu agora consigo calcular a pressão final, porque eu acabei de descobrir que X é N sobre 2. Eu poderia também substituir em 3. Em ambas as situações, a pressão é a mesma. Escolhendo a expressão 2, essa daqui, né, do recipiente A. PV0 é igual a N menos X, que multiplica R 3T0. X é N sobre 2, então fica PV0 é N menos N sobre 2, que multiplica R vezes 3T0. Então, PV0, N menos N sobre 2 é N sobre 2, vezes R vezes 3T0. E agora, 3 vem para cá, aqui para frente, fica 3 meios de NRT0, PV0. Isolando a pressão final, 3NRT0 sobre 2V0. Ele quer que você compare essa pressão final com a expressão 1 da pressão inicial, que você já anotou, que é essa aqui. Então, como é que eu relaciono a pressão final com a pressão inicial? O melhor jeito é dividir uma pela outra. Dividindo a pressão final pelo inicial, pressão final é essa expressão aqui, 3NRT0 sobre 2V0, 2V0, dividido pela pressão inicial, que é NRT0 por V0. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, V0 sobre NRT0. Cortando NRT0 com NRT0 e V0 por V0, a pressão final dividida pela pressão inicial é 3 sobre 2. Carlos, brilhante a questão. Então, de novo, como é que você fez essa questão? Você lembra? Situação inicial, recipiente A ou B, mesma pressão. Situação final, recipiente A e a B na mesma pressão. Só que de A sai X mols, ficou N menos X, e no B ficou N mais X. Como as pressões têm que ser iguais, eu relacionei as duas, dividindo, para encontrar o número de mols que saiu. E com essa pressão que eu achei, relaciono com a pressão inicial. Tem que rever essa questão, muito, mas muito interessante. Já estamos atingindo quase 1h30 de aula, teremos aí mais algo em torno de meia hora, porque vamos agora para a última parte. Teoria cinética molecular, que geralmente tem incidência mais a nível superior. Então vamos comigo para a última parte. Teoria cinética molecular dos gases. Qual é o modelo mecânico envolvendo probabilidade para que a gente possa calcular, gente, a pressão exercida por um gás colidindo nas paredes? O modelo sempre será válido considerando um gás que é formado por um só átomo, um gás monoatômico. E os gases monoatômicos que geralmente a gente usa é o hélio, neônio, argônio e uma série de simplificações mecânicas. Então não seria válido, por exemplo, para o gás diatômico oxigênio que a gente comentou. Pode-se demonstrar, vou fazer essa demonstração, que a pressão exercida por um gás ideal monoatômico é
a massa do gás multiplicado pela velocidade média de suas partículas ao quadrado, dividindo por 3 vezes o volume do recipiente. Veja que é um modelo estatístico, porque eu trabalho com velocidade média. Vamos fazer essa demonstração. Você está vendo um cubo fictício de lado L e tem uma moléculazinha de massa M' movendo-se a uma velocidade V. Então vamos considerar, já que é monoatômico, que eu só tenho uma molécula de massa M' colidindo contra uma das paredes do recipiente cúbico que tem lado L, elasticamente. Colisão perfeitamente elástica. Você sabe lá na nossa aula 27 que eu posso calcular a força exercida sobre a parede fazendo a variação do momento linear dessa partícula pelo respectivo intervalo de tempo. Aí qual o detalhe? A variação do momento linear é a massa da molécula multiplicada pela variação de velocidade. Observe que ela vinha com uma velocidade v e retorna com uma velocidade menos v. É por isso que ao fazer a variação de velocidade, eu faço v menos menos v. V menos menos v dá 2v. Por isso que a força exercida na parede vai ser 2 vezes a massa da molécula vezes a sua velocidade, ida mais volta, dividido pelo intervalo de tempo. Só que esse intervalo de tempo é bem curioso, gente. Essa força média vai atuar durante o intervalo de tempo entre duas colisões das moléculas na parede. E entre duas colisões, ela percorre uma distância L mais L. Ela vai e volta. Então, 2L é a distância que ela percorre com a velocidade V, que é a velocidade que você está vendo na figura. Então, usando a equação da cinemática, velocidade é a distância total L mais L, para duas colisões, uma colisão após a outra, dividido por ΔT. Isolando ΔT, é 2L sobre a velocidade dela. Então, voltando lá para a expressão da força, né, ΔT é 2L sobre V, e a força é 2m' sobre ΔT. Então, voltando aí para a expressão, substituindo o tempo na primeira, eu vou ter 2m'(v) dividido pelo tempo, 2L sobre V. Com muito cuidado, conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, V sobre 2L. Aí olha que legal, gente. V vezes V ficou V ao quadrado. Esse 2 corta esse 2, ficamos que a força é a massa da molécula vezes sua velocidade ao quadrado dividido pela aresta desse cubo. Muito bem, Carlos. Só que você sabe que pressão é a força exercida atuando sobre uma área. Então, força é pressão vezes área. Se você compara a expressão 4 da força, que é pressão vezes área, com a expressão da força que eu achei, fica m' ao quadrado sobre L. Mas essa área aí, gente, você sabe que ela pode passar dividindo, né? Então, a pressão exercida sobre a parede vai ser m' ao quadrado sobre A vezes L. E aí vem um detalhe muito interessante. O volume é A vezes L. Então, eu posso escrever que a pressão é a massa da molécula vezes V ao quadrado sobre V. E aí vem um detalhe muito interessante que tem que ser levado em consideração. Eu fiz isso, gente, para a massa atuando apenas ao longo do eixo X, mas tem moléculas no eixo Y e tem moléculas no eixo Z. Tridimensional. Então, a massa total do gás será uma molécula no eixo X, outra no eixo Y e outra no eixo Z. Ou seja, tem que multiplicar essa massa por 3. Expandindo para a massa total do gás e supondo a distribuição uniforme ao longo das 3 dimensões, a massa que você considerou foi a terça parte da massa total, porque eu estou pegando só uma parte das 3 dimensões. Então, M', na realidade, é a terça parte da massa total. Se eu substituir M' por M sobre 3, eu demonstrei a expressão da pressão. Massa vezes velocidade média ao quadrado por 3 vezes o volume. Então, nunca esqueça que essa pressão utiliza conhecimentos de mecânica. É lógico que essa demonstração tem um nível mais alto, mas é importante para você que vai fazer concurso aí para professor. Pressão total exercida por uma massa M de um gás, se quiser decorar, é a massa do gás vezes velocidade média ao quadrado dividido por 3 vezes o volume.
Muito bem, cara. A partir dessa expressão da pressão, eu também sei que a energia cinética de uma molécula é mv² sobre 2, ou seja, a energia cinética média de um gás. Só que eu acabei de mostrar que a pressão é mv² sobre 3v. Isolando v² aqui na expressão da pressão, passo 3v para lá, aliás, passo 3v multiplicando P, dividindo M. Então, v² é 3pv sobre M. v² está aqui, ó. Vou substituir, né? Já que ele tirou da expressão da pressão. Substituindo, fica m vezes v² é 3pv sobre m, dividido por 2. Cortando m com m, a energia cinética é 3pv sobre 2. Mas espera aí, quem é pressão vezes volume? Vimos agora, Clapeyron é nRT. Conclusão incrível. A energia cinética para um gás monoatômico, 3 meios de nRT. Essa expressão será bastante vista em termodinâmica. Então, para um gás monoatômico, a energia cinética das moléculas desse gás é 3 meios do número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Ou 3 meios de PV. Guarda essa expressão da energia cinética. Carro. Conclusão. Essa energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. É por isso, gente, que nós definimos a temperatura como uma medida do nível da agitação molecular. Lembra disso? Nunca esqueça, a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, porque é em Kelvin. Beleza? Muito bem, Carlos. Ótimo. Então lá vai. Se a energia cinética é mv² sobre 2, mas também é 3 meios de nRT, posso igualar as duas? Posso. Se eu igualar mv² sobre 2 por 3 meios de nRT, cortando 2 com 2, vou dizer que mv² é 3nRT. Só que o número de mols é a massa da amostra pela molécula grama. Vamos fazer isso. Substituindo o número de mols por massa da amostra pela molécula grama e depois cortando massa da amostra com massa da amostra, eu concluo que V² é 3RT sobre M. Ou seja, a velocidade média das moléculas de um gás é dado pela raiz quadrada de 3 vezes a constante universal vezes a temperatura absoluta pela massa molecular. Para a mesma temperatura, a gente percebe que a velocidade média das moléculas é inversamente proporcional à massa molar. Então, em outras palavras, dois gases que tenham a mesma temperatura, o gás de menor massa molecular, o mais leve, terá maior velocidade. Isso parece ter lógica para você? Você tem dois gases à mesma temperatura, hélio e nitrogênio. Nitrogênio é mais pesado. O hélio, por ser mais leve, vai ter mais velocidade, mesmo que a temperatura seja a mesma. Muito interessante, gente. O gás mais leve se movimenta com maior velocidade, mesmo que a temperatura seja a mesma para os dois. Muito interessante. Então, galera, o que é que acontece aqui? Temos as duas expressões que interessam. Se você tiver com dificuldade de compreender a matemática dessa aula, se concentre agora nessas duas expressões. Acabei de descobrir que para um gás monoatômico, a energia cinética de suas moléculas é 3 meios de nRT. E também vi que a velocidade média de suas moléculas é 3RT sobre M. Então, é essa observação que geralmente é o que mais se pergunta em provas. Considere duas amostras de gases diferentes. O hidrogênio, que é mais leve, que tem uma massa molecular de apenas 2 gramas por mol, e o oxigênio, que eu vou considerar com ressalvas, um gás monoatômico, tá? Mas é apenas uma generalização. 32 gramas por mol. Ambos estão à mesma temperatura. Então, se ambos estão à mesma temperatura e com o mesmo número de mols, note que, vamos lá, eles terão a mesma energia cinética. Por quê? Olha só, eu tenho a mesma temperatura e tenho o mesmo número de mols. Eu estou impondo isso aqui, ó. Eles estão à mesma temperatura e têm o mesmo número de mols. Então, se N é o mesmo e T é o mesmo e R é uma constante, concluo que o gás hidrogênio e o gás oxigênio terão a mesma energia cinética, porque eu tenho a mesma temperatura e o mesmo número de mols. Agora, olhe como é interessante quando você analisa a fórmula da velocidade. Na fórmula da velocidade, para a mesma temperatura, o gás mais leve, que é o hidrogênio, terá maior velocidade. Olha o que eu escrevi. O gás hidrogênio, que tem menor massa, terá maior velocidade média. Eu gosto de dar um exemplo assim.
um carro popular e um caminhão. Eles têm a mesma energia, beleza? O carro popular, por ter menor massa, tem maior velocidade, mas a energia é a mesma. Ah, entendi. Carro popular e caminhão têm a mesma energia. O mais leve, que é o carro popular, terá que ter a maior velocidade, mas a energia deles é a mesma. Entendi, Carlos. Muito interessante isso. O gás que tem menor massa molecular, para a mesma temperatura, terá a maior velocidade média de suas moléculas. Uma outra coisa que pode ser perguntado é a energia cinética média para cada partícula. Ora, se a energia cinética é 3 meios de nRT e eu quero saber a energia cinética para cada partícula, é só dividir a energia pelo número de moléculas do gás. Só que esse número de moléculas do gás pode ser obtido a partir do número de mols. Quem é N? É o número total de partículas. E quem é Na? É o número total de partículas por mol. Então, o que é que eu estou querendo dizer, gente? O número de mols também pode ser o número total de partículas dividido pelo número total de partículas por mol, que eu já sei que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu vou substituir o número de mols pelo número total de partículas pelo número total de partículas em cada mol, que é 6,02 vezes 10 a 23. Vamos substituir aqui, ó, número de mols por N sobre o número de Avogadro, que é o número de partículas por mol. Quando eu ajeito isso aqui, gente, eu vejo que N grande corta com N grande, né? Quando eu faço a operação inversa. E tenho que a energia cinética por partícula ficou 3 meios, ó, R sobre Na vezes T. O detalhe é que R é uma constante universal dos gases perfeito. E Na também é uma constante, 6,02 vezes 10 a 23. Essa constante no sistema internacional vale 8,31 joules por mol Kelvin. Então, R sobre Na, a partir de hoje, é o que a gente chama lá na teoria cinética da constante de Boltzmann. Em outras palavras, gente, a energia cinética por partícula depende exclusivamente da temperatura absoluta. Gente, não importa a massa do gás. A energia cinética média por partícula depende exclusivamente da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética em cada partícula, por partícula. Percebeu? Muito bem. Para o mesmo número de mols terendo o mesmo número de partículas, confirma o resultado 3 meios de nRT, né? Avogadro disse isso. Para 1 mol, eu tenho o mesmo número de partículas. Muito bem, Carlos. Vamos fazer questões sobre a teoria cinética molecular. A questão da UFRN precisou da teoria cinética molecular, questão 17. Paulo e Benedito, ao saírem de casa, perceberam que um dos pneus do carro estava muito baixo. Ao calibrar esse pneu em um posto de gasolina, verificaram que sua pressão inicial era 15 libras por polegada quadrada. Lembra do PC? Portanto, eles precisavam elevar a pressão do pneu até 30 libras por polegada quadrada, valor recomendado no manual do veículo. Considere que durante o processo de calibração, a temperatura do pneu permaneceu constante. Importante isso. Enquanto o volume desse e o número de moléculas que compõem o ar aumentaram. O número de moléculas aumentou, gente, porque você aumentou a pressão, né? Dessas informações, é correto concluir que durante o processo de calibração, a energia cinética média das moléculas, ou seja, a energia cinética média por molécula que compõe o ar no seu interior, diminuiu e o número de colisões dessas moléculas com a superfície por unidade de área permaneceu constante? Permaneceu constante e o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu por unidade de área diminuiu? Aumentou e o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu por unidade de área permaneceu constante? Permaneceu constante e o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu por unidade de área aumentou? Ou essa energia cinética aumentou e o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu por unidade de área diminuiu? Galera, primeira coisa importante, como a pressão aumentou, obviamente aumentou o número de colisões, porque a definição de pressão é o número de colisões contra as paredes, né? O número de colisões por unidade de área aumentou.
então vai aumentar o número de colisões por unidade de área. E a outra observação vem do trecho. A energia cinética média das moléculas que compõem o ar. Ele deseja a energia cinética média por partícula. E como sabemos, depende apenas da temperatura, 3/2 da constante de Bose vezes a temperatura. Como a questão disse que a temperatura permaneceu constante, a energia cinética por partícula ficará constante. Portanto, letra D. A energia cinética por partícula, que depende somente da temperatura, que ficou constante, vai permanecer constante. E por que o número de colisões aumentou? Porque a pressão aumentou. Se a pressão aumentou, eu tenho mais colisões por unidade de área. Letra D, excepcional questão. Questão 18, outra obra-prima da UFRN. Muito bonita essa questão, gente. Um angolano resolveu sair clandestinamente do seu país e para isso viajou dentro do compartimento de trem de pouso de um avião. Quando ele estava no solo, a temperatura local era 27 graus Celsius. Já tem que transformar para Kelvin. A razão entre a velocidade média das moléculas do ar, quando ele está na altitude de 10 km, e a velocidade lá no solo é de apenas 0,9. Qual é a temperatura a 10 km de altitude? Para fazer a questão, vamos lembrar como é que se calcula a velocidade média das moléculas de um gás, gente? 3RT sobre M. Essa fórmula nós demonstramos. Ele quer a razão entre a velocidade média das moléculas na altitude de 10 km, que eu vou chamar de V1, e a do solo, que eu vou chamar de V2. E lá no solo a temperatura é 300 Kelvin. Então, gente, a razão é 0,9. Então, V1 sobre V2 dá 0,9. Então, vamos lá. Vou dividir V1 por V2. Quem é V1? 3RT1 sobre M. R é uma constante e a massa molar também não muda. A velocidade, a única coisa que vai mudar é a temperatura. Então, para V1, que é lá na altitude de 10 km, a velocidade é 3RT1 sobre M dentro da raiz. E lá no solo, 3RT2 sobre M. Vou conservar a raiz, fazer o primeiro vezes o inverso do segundo. Quando você tem duas raízes dividindo, fica a raiz única, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu faço isso, R corta R, Mzão corta Mzão, 3 corta 3, ficou T1 sobre T2. Então, V1 sobre V2 é igual a raiz de T1 sobre T2. Com muita calma agora, eleva ao quadrado para tirar essa raiz, né? Só voltando, ó, se eu elevar os dois lados ao quadrado, essa raiz desaparece. Então, fica V1 sobre V2 ao quadrado, dentro do parênteses é T1 sobre T2. Gente, V1 sobre V2, ele disse, era 0,9. Então, 0,9 ao quadrado é igual a T1 sobre 300. Quem é 0,9 ao quadrado? 0,9 vezes 0,9 é 0,81. T1 sobre 300. Passa 300 multiplicando. T1 dá 243 Kelvin. As alternativas que é em Celsius. Como é que eu transformo de Kelvin para Celsius? Subtraio 273, né? Porque a temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. Passando 273 subtraindo, menos 30 graus Celsius. Portanto, no lugar bem alto, né, gente? A temperatura diminui. Menos 30 graus Celsius, letra A. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Puxamos muito nessa aula de hoje, né, gente? 1h43 de aula. Revise tudo, que é bem interessante, tá? Grande abraço.